nós não cansaremos de dizer que está sobre nós a grande responsabilidade da evangelização nessa cidade. Nós somos milhares, e até cada jovem está plenamente cônscio disso, e assumiu o compromisso pessoal e individual, de alcançar alguém próximo, de levar alguém próximo até Cristo. Eu não cansarei de lembrá-los que é nossa missão compartilhar o Evangelho de Cristo. Eu não cansarei de lembrá-los que é nossa missão acolher pessoas que chegam às nossas igrejas. E o meu grande receio, gente, é que nós estejamos nos acostumando com tudo isso, com essas ideias, com esses temas, com essa missão. A igreja enquanto instituição, nós enquanto seres humanos, e por mais que tenhamos uma leitura privilegiada do tempo, todo esse conjunto de possibilidades que nos concede tantas informações num dia, são tantos recursos, são tantas possibilidades. A saída para esta cidade, para essa sociedade, não reside em pessoas humanas, não reside em instituições, ela reside única e exclusivamente em Jesus Cristo. Que as nossas igrejas sejam cada vez mais tomadas da presença desse Cristo. Que a nossa vida seja cada vez mais invadida pela vida desse Cristo. Porque se não for assim, essa igreja perecerá juntamente com esta cidade. Uma cidade ímpia é tão destruída quanto uma igreja mundana. Não fica ninguém. Somente Cristo, somente a centralidade de Cristo em nós, nos nossos púlpitos, no nosso cotidiano, pode reverter essa situação quase que irreversível. E a impressão que eu tenho é que, em grande medida, a nossa espiritualidade, em grande medida, a nossa forma de viver o Evangelho, está edificada na ideia de que nós estamos no centro, de que nós somos as pessoas principais. E esse é um grande equívoco. Eu penso que se nós não remodelarmos urgentemente a nossa compreensão quanto à nossa insuficiência, quanto à pecaminosidade que nos assombra, nós vamos ser parte de uma grande frustração para os poucos que ainda olham para nós, esperam vir de nós alguma saída, alguma alternativa. Eu confesso para vocês, por vezes eu fico terrivelmente assombrado com a sensação de que eu caminho com uma liderança que cuida de milhares de jovens nessa cidade. Eu sei, por vezes, o tamanho disso, o que significa isso, o que representa isso. E quando, por vezes, eu sou tomado da consciência disso, eu não tenho como não estremecer, porque a sensação que eu tenho é que a gente podia fazer muito mais. A sensação que eu tenho é que a gente podia dar mais. A gente podia estar mais longe do que nesse lugar que nós estamos. Nós poderíamos estar mais engajados. Áreas poderiam já estar sendo mudadas. E o Senhor nos traz novamente aqui para nos lembrar que nossa vida pertence a Ele. Portanto, não mais eu, não mais você, mas Cristo. Porque nós já estamos nele, nós já pertencemos a Ele. E o Evangelho nada mais é do que isto, gente. Do que a mensagem que aponta para a nossa insuficiência, para a nossa inadequação. O Evangelho nada mais é do que a garantia de que nós temos um substituto. A garantia de que quando a gente olhar e não ver saída. A garantia de quando os nossos pecados nos dominarem de maneira que a gente se encontrar num beco sem saída e num ciclo maldito em que só pecamos e não conseguimos fazer nada mais além disso. Há uma certeza assegurada pela alvissareira e boa notícia de que há um substituto, de que há um Salvador, de que há um libertador capaz de nos arrancar desse ciclo de morte e nos posicionar num reino de uma autêntica liberdade que o homem prometeu e não deu. E a gente precisa recorrer para Jesus hoje, urgentemente,
porque somente nele está a possibilidade da mudança que nós precisamos em nós, da mudança que a sociedade e a cidade está clamando todos os dias. No entanto, tudo começa nele, tudo parte dele, e a gente precisa compreender que ao falar de Cristo como nosso substituto, nós não estamos falando apenas daquele que paga a nossa dívida, daquele que assume a nossa penalidade. Nós não estamos falando apenas daquele que arca com as consequências dos nossos pecados, mas nós estamos falando daquele que ao fazer isto, que ao pagar a nossa dívida, que ao assumir o nosso lugar, que ao tomar aquele lugar na cruz que era meu e seu, Ele não apenas tira de nós a ira que estava direcionada a nós, mas a partir de então, Ele assume absoluto controle e senhorio sobre nós, de maneira que Ele pode e Ele tem todo o direito conferido àquele que nos deu a vida. Ele pode olhar para qualquer um de nós e claramente dizer: você me pertence, a tua vida é minha, eu te comprei com meu sangue, eu paguei um preço que você não poderia pagar pela tua liberdade. Portanto, eu posso dispor da tua vida, dos teus sonhos, do teu futuro, para o que me aprove, para o que de fato me interessa. É isso que eu quero que a gente comece entendendo. Que o fato de Cristo assumir o nosso lugar, Ele assume também o controle sobre nós. Ele assume, portanto, o direito legítimo sobre nós, de dispor de nós como Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Portanto, a gente precisa nesta noite, ao reconhecer isso, trilhar o caminho da autonegação, trilhar o caminho da rendição. E o meu desejo é que esta reflexão nos leve, quem sabe, a parar de resistir, a parar de brincar de ser crente, a parar de agir como se a gente ainda tivesse o controle das coisas. Essa é a grande falácia de Satanás, e ela está posta desde o Éden. É a ideia de que de fato a gente pode decidir, a gente pode dar a última palavra. Quantos jovens escravizados, por vezes eu converso com algum jovem que está enfrentando essa crise, esse dilema de tensões que o dominam e escravizam. Eu tenho uma sensação que nessa possibilidade que nós temos por vezes de ir e vir, de fazer o que nós bem entendemos, o inimigo vai gerando na nossa consciência uma falsa sensação de liberdade. É possível que tenha pessoas aqui nesta noite que longe de Deus, que hoje destituídos da graça de Deus, se achem espertalhões, se achem pessoas que são capazes de ludibriar, porque afinal de contas fazem o que querem, e ninguém sabe, ninguém jamais imagina quantas pessoas com a possibilidade de ir e vir, porque tem recursos, porque tem dinheiro, porque tem amizades, imagina ser uma pessoa livre. Portanto, desfruta desta liberdade para o seu próprio deleite. Afinal de contas, você é jovem. E o que é ser jovem se não desfrutar, ser livre? Eu quero nesta noite dizer que você é um iludido, você é um ingênuo. Se aquilo que te faz viver, se aquilo que te faz desejar não é o Deus dos céus, você fatalmente serve a um outro Senhor. E mesmo na impressão de que você é livre, de que você se safa sempre, e pode até fingir ser um bom crente, acredite, você não passa de um escravizado. A última palavra não é de Deus para você. A última palavra, quem sabe, tem sido do pecado, da carne que te manieta, que te escraviza, que te domina. Por isso que eu estou esta noite para proclamar sobre você a possibilidade de verdadeiramente você experimentar a liberdade que só pode encontrar nele. Quando eu estava lendo isto, Deus trazia ao meu coração aquela imagem que João tem quando ele vê o trono de Deus. E quando ele olha para o trono,
Ao lado há um livro selado por dentro e por fora com 7 selos. E quando ele olha para o livro, ele sabe, ele ouve que ninguém é capaz de abrir esse livro, de desatar os selos desse livro. Vocês sabem o que significa esse livro? Significa a minha, a tua história. Significa os desígnios de Deus para a humanidade. Significa o bom e maravilhoso plano de Deus para nós. Quando João olha e vê que ninguém é capaz de abrir o livro, ele está deparado com uma impossibilidade que a gente precisa admitir hoje. É a consciência de que ninguém levará a cabo essa história para um desfecho feliz. Porque no mesmo texto, na mesma visão, ele diz: não se viu criaturas na terra, nem no céu, nenhum ser foi encontrado capaz de conduzir a história e fazê-la caminhar para o progresso, para o desfecho bom, tão sonhado e tão desejado. A visão mostra para João que este livro está lá, ninguém pode tocá-lo, ninguém pode tirar seus selos. E o texto diz que ao saber disso, ele é tomado com um desespero. É o mesmo desespero que certamente angustia a alma daqueles que olham para a situação da igreja atual, daqueles que olham para o caos que assola uma cidade como esta, e pelas madrugadas colocam o rosto em pó, estão chorando ao Senhor, para que Deus levante uma geração de gente santificada, de gente que seja separada para o Evangelho, para viver uma vida digna da vocação santa do Senhor. Eu imagino que o sentimento de João, por vezes, já pode ter chegado ao teu coração, ao olhar à tua volta e ver que as pessoas não levam a sério. Gente, por vezes, sentir isto, a gente tem a sensação que por vezes está pregando e a nossa palavra está saindo pelo ar, ela está se dissipando no vento. Como é doloroso pregar e ver pessoas às vezes chorarem, sentir o toque de Deus, mas 2 horas depois, aquilo não passa mais de lembranças que vão para um lugar bem oculto para incomodar o mínimo possível, porque novamente elas estarão entregues à lama, ao pecado, à sujeira que mancha a alma. Eu confesso a vocês que por muitas vezes já me deparei chorando, perguntando ao Senhor o que será das próximas gerações da nossa igreja, o que será do futuro da nossa igreja, se Deus não promover um avivamento que transforme pessoas, que traga sobre nós um profundo arrependimento, se Deus não trouxer sobre nós um avivamento que traga sobre nós uma confissão de pecados coletivos, nós não seremos a geração que transformará esta cidade. Este sentimento de João, por vezes, está nos nossos corações. Mas olha o que é maravilhoso. Quando João olha e vê que é impossível encontrar uma criatura na terra e no céu, e que ele começa a chorar, o desespero começa a tomar conta dele. O texto diz que vem um ancião, chega até ele, toca nos seus ombros e diz: João, João, não chores, não chores, João, porque eu sei que não há criatura no céu e na terra capaz de conduzir a história, capaz de levá-la ao desfecho que Deus desejou. Mas João, existe um que é capaz. O leão da tribo de Judá, João,
aquele que se levantou para vencer a morte. Ele é capaz de desatar os 7 selos desse livro. Ele é capaz de conduzir a história para o desfecho que Deus pensou. Portanto, só Ele, somente Ele. E antes que eu continue esta mensagem, eu peço que, por favor, você lembre dele. Você feche os seus olhos agora um pouquinho só, para Deus trazer à sua mente, ao seu coração, a consciência que nós não temos ninguém senão Ele, que nós não temos alternativa senão Ele, que nós não temos possibilidade senão Ele. Sem Ele nós fracassaremos, sem Ele tudo isso é absolutamente inútil, sem Ele nós estamos perdidos e sem saída. Mas para nossa alegria esta noite, o Filho de Deus já é manifesto. Ele já se revelou para nós. Para nossa alegria esta noite, Ele está aqui conosco. E Ele pode agora ser adorado por você. Ele pode agora ser invocado por você. Você pode bendizê-lo. Você pode adorá-lo. Você pode invocá-lo. Acredite, você só tem Jesus, só te restou Jesus. Portanto, é preciso morrer para as suas inclinações, filha. É preciso morrer para o teu ego. É preciso morrer para as tuas vontades. Você precisa correr para Cristo e nele fazer perecer estes impulsos carnais que te manietam, que desumanizam você. Você acha por vezes que o pecado é algo prazeroso e que te faz experimentar tantas coisas boas. Acredite, Satanás não gosta de você. Ele quer te matar, ele quer destruir. Por isso que ele desonra você. Por isso que ele não medirá consequências para desumanizar você, para te colocar no chão, para te colocar na sarjeta. Mas olha a boa notícia esta noite: se você permitir morrer para as tuas inclinações, para estes sentimentos que te dominam, você pode agora ressuscitar com Cristo e ser livre de tudo isso. Quantas pessoas estão tão autocentradas, valorizam excessivamente os seus projetos, os seus ideais. Esse é um tempo de gente egoísta, de gente ensimesmada, e a própria vida ela vai criando as condições para a gente pensar só em nós. A gente não consegue nada sem competir, sem ser melhor do que o outro. Você, para entrar numa faculdade, para entrar no emprego, para acessar qualquer situação da vida, estará sempre lidando com pessoas que querem o mesmo lugar que você. Portanto, não há espaço para pensar nos outros. A sociedade ela foi criando condições de maneira em que nos jogou numa grande arena, numa espécie de jogos vorazes, em que não nos resta outra coisa senão lutar, porque senão a gente morre. É uma ética baseada no salve-se quem puder. Salva a tua pele, resolve o teu lado. E isso vai gerando uma sociedade de gente absolutamente materialista, interesseira, de gente que usa pessoas para seus próprios deleites, para suas próprias vantagens. O que mais entristece é que por vezes pessoas como essa entram e saem das igrejas, frequentando o culto, dando o seu dízimo, dando a sua oferta, mas não querem absolutamente nada com o reino de Deus e com Jesus. Elas estão vendo nisso a possibilidade de resolver o seu problema da alma, a sua inquietação, a sua dor e a sua angústia. Elas estão olhando para isso e vendo de repente a possibilidade de uma prosperidade financeira. Não são poucas as pessoas que abarrotam os templos, pensando apenas no seu deleite pessoal, nos seus prazeres. E a evidência disso é que na primeira oportunidade em que estas pessoas têm sua perspectiva, sua expectativa frustrada, a sua primeira iniciativa é ir embora. Entenda uma coisa: você não está aqui para ser servido. Este culto não se trata de você. Esse culto não foi para você.
A igreja não funciona para atender às tuas demandas. O evangelho não é uma proposta em que a gente traz as nossas demandas, as nossas angústias e encontra agora todas as soluções que nós precisamos. O evangelho é um convite à morte, à autonegação, à autodoação, ao sacrificar-se pelo outro, ao sofrer pelo outro, ao padecer pelo outro, a ter compaixão do outro. E o que é mais sério no evangelho, gente, é que Jesus, diferente de nós religiosos por vezes, Ele não barganha, Ele não faz concessões. O que Ele diz é assim: se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo, e assim como eu fiz, tome sua cruz e me segue. Nós temos tanto a dar. Nós estamos desenvolvendo um trabalho de servir a cidade. E eu fico pensando como você lidará com a oportunidade de colocar seus dons e suas habilidades a serviço de Deus. Porque parece que a gente vai cegando para as necessidades à nossa volta. Parece que essa realidade de morte, de dor, de angústia, de corrupção, parece que essa miséria toda, ela vai insensibilizando a gente. Ela vai nos psicoadaptando de maneira que a gente passa e não sente mais o odor horrível do pecado que está desgraçando a rua desta cidade. Mas quando a gente percebe que na autonegação a vida de Deus assume o lugar da nossa vida, as ambições egoístas que pautavam a nossa vida, que pautavam a nossa conduta, elas vão dando lugar agora para uma atitude sacrificial, de autodoação, de dar-se pelo outro, de ajudar o outro, de estender a mão para o outro, de servir o outro. O Senhor está nos despertando para esse tempo. O Senhor está nos despertando para esse momento. E o momento é agora. Então, quando nós nos autonegamos, não apenas nos entregamos à morte, não apenas rejeitamos a ambição egoísta pelo sacrifício, mas nós também rejeitamos o poder pelo privilégio de servir. Eu tenho visto que por vezes o evangelho está sendo passado como uma verdadeira caricatura. As pessoas, quando pensam no evangelho, quando pensam em evangélicos, pensam em gente poderosa, gente manipuladora. Talvez seja essa imagem que amigos seus têm da igreja, porque veem nas televisões, veem nas mídias, vê por esse cenário atual à nossa volta, gente que se locopleta, utilizando-se da ingenuidade, da boa fé das pessoas. E quantas pessoas começam agora a alimentar no coração esse sentimento, essa busca, esse desejo de ter o seu lugarzinho também, de subir degraus, de se dar bem, de exercer domínio, de exercer controle sobre pessoas, sobre instituições. Quantas vezes aqueles que nós idealizamos não são os missionários, os anônimos, aqueles que sofrem sem medalhas, sem reconhecimentos? Quantas vezes aqueles que são admirados por nós são aqueles que transitam em carrões pelas avenidas, vestem as melhores roupas, têm aviões, helicópteros, são muito bem-sucedidos? Quantas vezes os indivíduos que projetam em nós uma idealização são lideranças importantes, que parece que estão acima do bem e do mal? Mas em nome de Jesus eu tenho orado para Deus salvar nossa geração desse sentimento perverso de que evangelho tem a ver com poder, tem a ver com vantagem, tem a ver com política partidária, tem a ver com sentimento de se dar bem às custas da ingenuidade dos outros. Que Deus levante uma geração de lideranças que não sejam mais interesseiras,
que não amem o dinheiro acima de Cristo, acima das pessoas. Que Deus levante uma geração de lideranças que não olhe para a instituição como uma possibilidade de se dar bem, de ser importante, de ter posição social. Que Deus levante uma geração que ame Jesus, que ame o Evangelho e que queira, acima de tudo, expandir o reino de Deus por esta cidade. Essa lógica de poder, a gente tem pautado a vida e a compreensão do Evangelho no coração e na mente de muita gente. É por isso que as disputas estão postas, às vezes na congregação, no espaço micro ali, o disse-me-disse, puxando o outro, querendo o cargo do outro, querendo tirar vantagem. Às vezes idealiza até o lugar do teu líder, que lidera apenas aquele grupo à tua volta, porque você imagina que tem a ver com poder, com vantagem. Tira isso da cabeça. Evangelho tem a ver com serviço. E se você não tem essa disposição, que Deus te arranque da possibilidade de ser um pastor nessa igreja. Se você não tem a disposição de amar Jesus e servir a igreja, que Deus arranque você do caminho que te leva ao ministério. Porque o ministério não é para gente interesseira, para gente materialista, para gente folgada. O ministério é para gente que está disposto a santificar a vida pelo Evangelho. Quer ganhar dinheiro? Vai trabalhar, rapaz. Estuda. Descobre uma profissão e ganha dinheiro. A igreja não é para isso. O ministério pastoral não é para você. Quando nós nos autonegamos, a vida de Cristo vai assumindo uma nova lógica e uma nova forma de ver as coisas. Portanto, nós rejeitamos a saída e o caminho do poder, e agora nós buscamos o caminho do serviço. Vocês lembram que eu comecei pregando e dizendo que a gente olha e não vê mais saída? Porque esse é o cenário, gente, por muitos lados. Mas há uma saída, porque nós estamos aqui. A igreja de Jesus está aqui. Há uma geração que está sendo alcançada pelo Evangelho de Deus, pela palavra de Deus. O Espírito de Deus, como um guia que é, como um professor que é, como ensinador que é, Ele está à frente de uma geração, discipulando esta geração a amar Jesus, a desejar Jesus, a querer viver para a glória de Jesus. Tem alguém aqui com este sentimento? Levante a sua mão, por favor. Fique com a mão levantada um minutinho só. Fique com a mão levantada. Se este sentimento está no teu coração esta noite, diga: Deus, eu quero participar deste tempo. E eu quero, Senhor, ser este que o Senhor levanta. E eu quero experimentar esta vida, Deus. Esta vida que morre para os impulsos carnais. Esta vida que rejeita a segurança própria. Esta vida, Deus, que nega as ambições pelo sacrifício. Esta vida que pretere, Deus, o poder pelo serviço. Se você pode orar desta maneira, se este sentimento invade o teu coração, permita que a graça de Deus, que a presença do Senhor comece a encher você de certeza de que você é uma dessas pessoas que Ele tem chamado. Ramalaca. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu estou cheio de esperança. Eu estou cheio de esperança pelo que pode vir, pelo que pode acontecer. Eu estou cheio de esperança pelo que Deus promete. Eu estou cheio de esperança pelo que Deus nos faz ver.
Há uma promessa de Deus sobre você. Há uma promessa de Deus sobre a sua igreja nesta cidade. Há uma promessa de Deus sobre a tua vida. Senhor Jesus, nós estamos esta noite, Deus, clamando a tua direção, clamando a tua presença e desejando ardentemente sermos guiados por ti, viver a tua vida, expressar a tua vida, Deus. Nós não temos saída, nós não temos recursos, Deus, nós não temos habilidades, nós não temos em nós qualquer chance. Nós só temos a ti, Jesus. Por vezes não temos conseguido, Deus, dominar nossas próprias inclinações. Por vezes não temos conseguido controlar nossos próprios impulsos, Deus. Portanto, esta noite nós invocamos a tua presença sobre nós, a tua glória sobre nós. Nós invocamos esta noite o senhorio do Senhor sobre nós. Toma conta do nosso coração, Jesus. Toma conta da nossa mente. Toma conta do nosso futuro, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, das nossas idealizações. Que a tua palavra, Deus, transporte em nós. Que a tua vida, Deus, seja visível, seja percebida em nós. Que o teu amor, Deus, transporte em nós. Que a tua graça seja conhecida através de nós. Que a tua compaixão nos invada, nos envolva. Senhor Jesus, eu te peço, seja o Senhor da tua igreja nesta noite, para nos atrair para perto, para nos envolver, Deus, no glorioso e maravilhoso plano do Senhor para cada um de nós. Que cada um de nós saiamos daqui, Pai, com a sensação de que não é mais nós, não somos nós, não tem a ver com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente projetou, com aquilo que a gente deseja. A nossa vida está escondida em Ti, Jesus. Nós te bendizemos por tudo, nós te adoramos por tudo. Se você pode nesta última hora adorá-lo, levante a sua mão. Vamos transformar este final deste culto no momento de adoração a Jesus, ao Cordeiro de Deus, ao Filho de Deus. Glorifica Ele, glorifica Ele. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me, até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me, até transbordar. Adora Jesus esta hora, glorifica Jesus. Até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de Ti, até transbordar. Adore a Ele com as suas mãos levantadas. Que a graça do Senhor Jesus, que o infinito, glorioso, poderoso amor do Pai, aquele que nos ama e nos ama com amor infinito, as consolações, a sábia direção, o poder do Espírito Santo seja sobre todos nós. Se você está alegre, levante a sua mão bem alto, as duas mãos,
Vamos dizer glória a Jesus com toda a força que nós pudermos nesta hora. No 3, a Ele, ao Filho de Deus, o nosso Senhor.